Alô, você que está nos acompanhando pela CBC TV, a TV simples de ver. Estamos de volta trazendo as informações do dia a dia para você que nos acompanha pelo seu smartphone, pelo seu computador. Nos siga nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, CBC TV, sempre trazendo as informações importantes para a comunidade, não só de Itabira, mas as 40 cidades de nossa região. E hoje um convidado mais do que especial aqui conosco, Maurício Martins, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL Itabira. O assunto é o fechamento do comércio. Muitos de vocês, com certeza absoluta, têm notado que as lojas não estão funcionando. Existe aquela recomendação do Ministério da Saúde, seguindo ordens também da Organização Mundial de Saúde, de evitar aglomerações. Mas a pergunta é, será que o atendimento pode ser feito de uma forma a minimizar o contato, tomando as medidas de segurança, todas aquelas preventivas, evitando que haja uma propagação da Covid-19, do coronavírus? Maurício vai responder se o comércio está preparado para esse tipo de ação. Maurício, seja bem-vindo à CBC TV. Obrigado, Euclides. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Maurício, eu gostaria que você começasse explicando como o comércio recebeu essa recomendação de, infelizmente, até este momento, não poder atender normalmente as pessoas em procura de um presente, quer comprar uma roupa, um calçado. Infelizmente, essa nova realidade que estamos vivendo com a pandemia, o que isso tem impactado o comércio da nossa cidade? Pois é, Euclides, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, e isso eu falo para a população também. Às vezes a gente é questionado achando que a gente só quer faturamento, mas a gente preocupa muito com a pandemia. Primeiramente, eu quero colocar isso para vocês, porque a gente sabe da gravidade do assunto, a gente tem essa preocupação, nós temos nossos familiares, nós também somos seres humanos. Então a gente tem também essa preocupação, mas a gente defende uma maneira de abrir o comércio de uma maneira organizada, que eu vou falar aqui durante o nosso bate-papo, para que as pessoas entendam melhor, para que a gente possa passar para você, telespectador, a realidade e o que a gente preocupa e o que a gente pensa em abrir com responsabilidade. Maurício, inclusive sobre esse assunto, você teve uma reunião dia 6 de abril no gabinete do prefeito com várias pessoas, aproximadamente 16 pessoas, onde você, representando a CDL como entidade de classe, enviou um documento, um ofício, mostrando que o comércio tem condições de atender, mas seguindo medidas de prevenção. Gostaria que você destacasse o conteúdo desse documento e quais são essas medidas para preservar a saúde do colaborador e também do cliente. Pois o que a gente preocupa, na verdade, é a abertura do comércio, obviamente. Mas nós temos que ter uma preocupação também que o comércio precisa abrir, mas precisa de abrir de uma maneira organizada e ordeira. Nós fizemos uma proposta de reabrir o comércio, porque uma parte do comércio tem que deixar bem claro que uma boa parte do comércio já está funcionando, que são aqueles comércios de necessidades maiores, né? Mas nós temos que reabrir com responsabilidade, com uma redução do quadro de funcionários, de repente com uma redução no horário de funcionamento também e com todas as devidas precauções. É uma distância de uma pessoa para outra de 2 metros, manter uma distância de 2 metros entre o cliente e o vendedor, disponibilização de álcool gel, dentre outras exigências que o próprio decreto do Estado já é estipulado, que tem que ser feito para que tenha uma tranquilidade. A defesa que a gente faz é que as pessoas que têm condição, menos de 60 anos, pessoas que não têm alguma doença pré-existente, alguma coisa que possa, pessoas que eles falam que é as pessoas que estão no risco, né? Essas pessoas, a sugestão da gente é que essas pessoas que têm algum tipo de problema, que elas fiquem em casa, tanto o cliente como o vendedor. Agora, as pessoas que estão saudáveis, que têm abaixo de 60 anos, elas precisam de trabalhar, porque, querendo ou não, nós vamos instalar uma outra crise aqui na cidade. Não só na cidade, como no Brasil e no mundo, que é o desemprego, é a fome. Isso nos preocupa também. Então não é só abrir o comércio, nós precisamos de entender que abrir o comércio, ele vai gerar renda, ele vai gerar emprego, ele vai manter os empregos e nós precisamos disso também, além da saúde. Maurício, o comércio local é um dos grandes empregadores de Itabira. Já houve um questionamento, Itabira não tem vocação para o comércio, isso não procede. Itabira sim tem vocação para o comércio, são empresários preparados, são atendentes
preparados. Há deficiências como em qualquer outro segmento, mas aqui se fala da vocação para mineração ou mesmo para prestar serviços públicos ou de construção civil. Gostaria que você destacasse, Maurício, que o impacto da questão de empregabilidade, se por acaso o comércio continuar fechado, ele pode ser muito grande, porque aquele filho da dona de casa que às vezes não pode sair, se ele não tiver o posto de trabalho, ele não terá condições de inclusive sustentar a casa e manter as medidas de segurança. Ou seja, estamos dentro de um círculo onde uma questão pode interferir, impactar diretamente a outra. Por isso é importante que haja a reabertura do comércio com as medidas de segurança que você citou agora há pouco. Sim, hoje o comércio ele é o maior gerador de emprego da cidade, isso aí não tem dúvida nenhuma. Nós temos em torno de 5.500 a 6.000 empregos gerados direto. Isso corresponde a mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. Então, o comércio ele é um grande gerador de renda aqui na cidade. Obviamente, o comércio falindo, o comércio fechando as suas portas, tem esse risco. A gente vai falar aqui. Muita gente vai ficar desempregada, não tenho dúvida disso. É uma coisa que a gente já vem alertando há muito tempo, já está acontecendo inclusive em alguns setores, já tem gente desempregada, já tem gente passando dificuldade, e essa é a nossa preocupação também. Nós precisamos de cuidar da saúde, nós temos que ter essa preocupação, que fique bem claro, mas nós precisamos também de cuidar das pessoas trabalhando também, precisa do emprego. Maurício, políticas públicas, o que pode ser feito pelos nossos gestores, tanto na esfera municipal como na do Estado e até na União, para minimizar esse impacto? É possível, por exemplo, estender o prazo de pagamento de algum tributo, dar um outro tipo de flexibilidade, o que, no seu ponto de vista, pode ser determinante para que o comerciante possa continuar funcionando, empregando e também gerando a receita e permitindo a criação de tributos, porque sem os impostos não há também como investir em saúde. Então, uma das propostas que a gente fez para o município, no caso para o prefeito da cidade de Itabira, é que ele deu um prazo, nós pedimos 120 dias, são 6 meses de prorrogação, tanto da taxa do IPTU como da taxa do alvará, para que as pessoas consigam se organizar. Porque, vai dizer que a taxa de alvará é barato? Eu entendo que ela não é cara. Mas para quem está com as portas fechadas hoje, que não tá tendo receita, ele vai ter muita dificuldade de pagar tanto a taxa de alvará, que me parece até que já foi prorrogada, nós não fomos comunicados, mas eu tive essa informação que foi prorrogada por 90 dias, mas eu não posso dar essa certeza porque eu não recebi nenhum comunicado. E a taxa do IPTU, ontem, na reunião do dia 6, o prefeito deixou claro que ele não tem essa condição de prorrogar, mas depois levou para ser feita uma análise, mas até então ele disse que não vai ter como prorrogar a taxa de IPTU. É uma preocupação do lojista, porque ele não tem condição nesse momento de pagar essa taxa de IPTU também. Maurício, nas redes sociais o público tem se manifestado, mesmo tem sido alvo de alguns questionamentos do público, e a maioria deles é muito passional. Aqueles que não têm uma relação próxima ao comércio, eles entendem que não deve haver aglomerações. Outros entendem que a aglomeração deve ser evitada com as medidas de segurança, mas sim o comércio deve funcionar. A vocação de Itabira também é o comércio, conforme estamos citando desde a pergunta anterior, além das outras vocações que o município tem, também como geração de renda. Mas o comércio de Itabira, ele gera muito imposto na nossa cidade. E o governante sem os impostos não consegue fazer uma gestão pública. Não consegue, eu tenho certeza disso. Porque a partir do momento que o comércio não está gerando movimentação nenhuma, não está tendo renda, ele vai parar de pagar, não vai gerar impostos, porque não está vendendo, não está prestando nenhum tipo de serviço, nem vendendo, nem prestando serviço, nem fazendo nada. Então, automaticamente não tem impostos. Obviamente, isso aí vai impactar na receita do município também. É uma preocupação que a gente tem. Então, tem toda a preocupação, desde o começo aqui agora, quando nós tínhamos a ideia de que poderia fechar, nós fomos pegos, de certa forma, de surpresa, porque até então a gente sabia que alguns setores ficariam fechados. Aí, de uma hora para outra, saiu o decreto do governador do estado. Que todos os setores que não eram essenciais ficariam fechados. Então, nós tivemos, de imediato, esse fechamento de todo o comércio. Nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de restaurante. Restaurante foi pego de surpresa. Tem muita gente com mercadoria que estragou, coisas que está congelado, porque estocou para trabalhar e não conseguiu trabalhar, porque você chega no seu negócio, aí de repente você vê no noticiário que amanhã
o seu comércio não vai poder abrir. Obviamente, foi todo mundo pego de surpresa. Você, como representante de uma associação de classe, já ouviu relatos de alguns empresários, alguns comerciantes, quais alternativas que eles têm tomado? Eles têm proposto férias coletivas, têm feito algum tipo de acordo individual com cada funcionário? Como que está acontecendo essa adaptação nesse momento de pandemia? Inicialmente, muita gente colocou seus funcionários de férias. Então, dá para amenizar dentro desses 30 dias a questão do trabalhador. Então, tem trabalhador que está de férias. Então, ele está ainda numa tranquilidade, porque tem esses 30 dias que pode acontecer muita coisa. Mas a gente já está ficando preocupado, porque esses 30 dias já começam a vencer daqui a uns dias. Aí o funcionário tem que voltar para o trabalho. Não tem o trabalho para ele voltar. Então, vamos começar as demissões. Isso aí pode esperar que isso vai acontecer. Infelizmente, não adianta a gente chegar e pedir nas redes sociais, pedir na televisão para que segure os empregos. Como que o patrão vai conseguir segurar o emprego se ele não tem renda, se ele não tem movimento, se ele não está vendendo, se ele não está faturando? Ele vai ter que mandar embora, isso é óbvio. Maurício, já teve informações de municípios com realidade semelhante a Itabira que já flexibilizaram o comércio, já estão parcialmente atendendo o público nas lojas e estabelecimentos afins? Nós temos várias cidades que já está funcionando. Tem cidade que está funcionando parcial, tem cidade que funciona de 8 da manhã às 13, um grupo de comércio, e tem alguns outros setores que funcionam das 13 às 18, como tem cidade que está funcionando o dia integral. Nós percebemos aqui em Itabira que, apesar do comércio não estar funcionando, a movimentação na cidade está muito grande. No dia 6, na segunda-feira, que era considerado o quinto dia útil já do comércio, o quinto dia útil já para pagamentos, né, aposentados, pensionistas, do próprio comércio, a movimentação de Itabira no centro da cidade aumentou muito. Então você pode perceber já grandes filas, tanto em bancos como casas lotéricas. Então a gente fica às vezes um pouco preocupado. Será que a aglomeração maior seria dentro desses comércios que estão fechados? Quantas pessoas que você acha quantos clientes que você acha que tem uma loja que tem, vou dar um exemplo, uma loja que tem 2 funcionários. Quantos clientes que você acha que você vai encontrar dentro de uma loja que tem 1 funcionário ou 2? Provavelmente você vai encontrar 1 cliente, 2 clientes. Isso não é aglomeração. Agora você vai numa fila de banco, por exemplo. A fila está dando volta no quarteirão. Você vai na loteria, a mesma coisa. Essa aglomeração é que me preocupa. A do comércio, eu não entendo que tem essa aglomeração. Eu não sei por que o comércio está sendo tão sacrificado. Lojinhas. Nós temos aí mês, né, onde a loja é só o dono. Você acha que uma loja dessa aglomera 5 pessoas dentro dela? Que não é muita gente, né? Não é aglomeração. 5 pessoas é um número relativamente baixo de pessoas. Essa pessoa, essa loja, ela não tem 5 clientes na loja dela o dia inteiro. Quem dera se tivesse. A loja, hoje ela recebe um cliente, vai lá, compra, aparece um outro, pinga um outro. Então, eu vejo que os comércios de grandes aglomerações, eles estão abertos. Os que aglomeram menos estão fechados. E às vezes a população é informada de uma maneira que ela entende que realmente o comércio tem que ficar fechado, mas a própria população não está percebendo que os comércios de aglomerações estão abertos. Maurício, e há determinados estabelecimentos comerciais, como lojas citados há pouco por você, que é praticamente impossível oferecer o serviço delivery, por mais que você tenha redes sociais, com apresentação de fotos, porque o cliente gosta mesmo de pegar o produto, de sentir o produto, e nessa questão, o atendimento delivery é quase que impossível de se tratar em determinados segmentos do comércio. As pessoas, na verdade, elas estão se adaptando, né? O próprio comércio está se adaptando ao delivery. Mas isso não tem funcionado para muitos setores, não. Tem muitos setores que isso não funciona. Então, a gente tem o costume, tradição do delivery em alimentação, né? Comida pronta, sanduíche, comida, pizza, é muito funcional. Por exemplo, o comércio de roupa, de calçado, ele não vai funcionar muito bem o delivery. Pode ser que daqui para frente, com as adaptações, ele venha a funcionar.
Mas atualmente, no momento, ele não funciona. Não tem como ele funcionar. As pessoas não têm essa prática, não têm esses costumes. Então as pessoas simplesmente vão parar de comprar no momento. É o mais provável que aconteça. Maurício, estamos vendo um momento de muito medo, as pessoas com receio, também muita desinformação com a propagação de fake news, mas gostaria, na reta final da sua entrevista aqui na CBC TV, no nosso CBC TV News, que deixasse uma mensagem de otimismo, que apesar de toda essa circunstância de saúde pública, que sejamos otimistas, porque a torcida é que no médio prazo tudo seja resolvido. A gente tem essa expectativa que o comércio volte logo. Mas na reunião que nós tivemos lá com o prefeito essa semana, ele já deixou bem claro. Eu perguntei para ele, prefeito, tem alguma previsão de retomada do comércio? Ele foi bastante claro, não tem essa previsão ainda de reabertura. Eu até citei o Dia das Mães, que tá daqui a 30 dias, que é considerada a segunda maior data, né? Muita gente fala até que é o segundo Natal do comércio. A gente tem essa preocupação de até no Dia das Mães o comércio ainda está fechado. Pode acontecer sim, e temos que ser claros com isso. Eu até sou otimista em achar que bem antes disso o comércio vai reabrir, sabe? Mas a gente tem que se preparar caso isso aconteça. O comércio pode não reabrir até o Dia das Mães, pode acontecer. Se acontecer a pandemia que tanto os governos estão esperando, até o governo municipal está esperando, que a partir do dia 20 a coisa vai piorar bastante, que foi falado, se isso acontecer, obviamente, mais demorado vai ser a reabertura desse comércio. Mas eu prefiro manter o otimismo que o comércio vai reabrir as portas dentro de alguns dias. É a esperança nossa. Perfeito. Recebemos então no CBC TV Maurício Martins, presidente da CDL Itabira, destacando a situação que o comércio vive e também nesse otimismo. Esperamos que o mais breve possível ele seja estabelecido e tudo volte ao próximo da normalidade. Compartilhe as nossas matérias, os nossos vídeos, nos acompanhe nas redes sociais, assine o nosso canal no YouTube, também nos acompanhe pelo Instagram e pelo Facebook. Assine também nosso streaming cbctv.com.br, a TV Simples de Ver. Um abraço a todos e continue nos acompanhando pelo site e pelas redes sociais.